cidade com parques públicos lindos, museus super interessantes, pontos de interesse a perder de vista, uma gastronomia local de dar água na boca e, de quebra, cenários de passagens importantíssimas da história americana. Tudo muito preservado até hoje. Pois é, talvez você nunca tenha pensado em Boston como um forte destino turístico. A verdade, sobre o meu ponto de vista, é que Boston é bastante subvalorizada nesse sentido. Eu mesmo, até pouquíssimo tempo atrás, não imaginava o potencial da cidade e só fui descobrir que ela podia sim ser um destino maravilhoso de viagem quando eu comecei a planejar o meu roteiro. Mas bora mudar isso? Se você está pensando em viajar para a costa leste dos Estados Unidos, se vai passar por perto de Boston e ficou na dúvida ali se uma paradinha valeria a pena, ou se você já decidiu por esse destino, mas ainda está meio sem saber quais são as melhores atrações para conhecer na cidade, bom, vem comigo porque esse vídeo com certeza vai te ajudar. Bora dar um passeio e descobrir juntos o que ver e fazer em Boston? Então bora! Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, pra mim não dá pra pensar em turismo em Boston sem falar de Freedom Trail. E se você gosta de história, essa é a primeira atração ou atrações que você deveria colocar aí no seu roteiro. Foi a primeira que a gente colocou no nosso, logo no primeiro dia de viagem. A Freedom Trail, ou em português Trilha da Liberdade, é uma rota de 4,5 km que é demarcada por uma linha vermelha que a gente vê ali nas calçadas e nas ruas de Boston e que percorre as áreas e edifícios históricos da cidade numa espécie de passeio pela Revolução Americana, ou seja, pela independência dos Estados Unidos. Ao todo, a trilha abrange 16 marcos históricos, incluindo museus, igrejas e edifícios governamentais. Entre esses locais, a gente pode citar a Old State House, a Old Corner Bookstore, a Old South Meeting House, a Casa de Paul Revere e vários outros pontos super interessantes que ajudam a contar essa parte importante da história do país. Aqui atrás de mim está a Old State House. Ela foi construída em 1713 e era ali que ficavam os escritórios do governador, que foi mandado para cá, para Massachusetts, a mando da coroa britânica. Ali, mais precisamente naquela varanda, foi onde foi lido pela primeira vez a Declaração de Independência dos Estados Unidos para toda a população aqui de Boston, que brigou, e brigou muito durante algum tempo, para que os Estados Unidos se tornassem, então, uma nação independente. Dá para fazer a trilha toda a pé e você pode fazer por conta própria ou em passeios guiados. O legal dos passeios é que eles são bem lúdicos e aprofundam bastante na história da independência. Eles são liderados por atores que vão fantasiados de personagens importantes da Revolução, então rola toda uma imersão no tema. Geralmente esses passeios fazem uma versão mais curta da trilha, aproximadamente aí 1,5 km de caminhada com duração de 90 minutos. Esses passeios são pagos e os grupos são limitados, então o ideal é reservar antes da viagem. Se você quiser conhecer a Freedom Trail assim, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link onde você consegue fazer essa reserva. Para quem prefere explorar a trilha completa ou quer ficar mais solto, fazer por conta própria também é muito legal. A minha recomendação nesse caso é que você gaste aí um tempo antes da viagem para pesquisar sobre cada um dos 16 marcos históricos para que na hora da viagem você já saiba exatamente o que você está vendo, a importância, o valor de cada lugar. Uma outra opção é comprar um tour de áudio e fazer esse passeio usando aí o seu celular como um audioguia. Assim você consegue fazer a trilha inteira no seu tempo, mas sem abrir mão das informações de um guia especializado. Eu também vou deixar uma sugestão de tour de áudio aqui na descrição. Na nossa viagem, a gente fez a trilha sem guia, mas eu estudei muito antes de chegar lá, então foi sim um passeio muito rico, muito interessante e a gente levou um dia inteirinho nessa programação. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre cada um dos 16 marcos da trilha para o vídeo não ficar enorme, mas se você curte história, se você gostaria de ver mais detalhes aqui no canal sobre esse assunto, me sinaliza nos comentários. Quem sabe a gente não faz aí um vídeo todo específico só sobre a Trilha da Liberdade, cada um dos pontos de interesse e sobre a história da independência dos Estados Unidos. Claro que enquanto a gente percorria a cidade a pé,
A gente acabou mesclando pontos de interesse da trilha com outros que ficam de fora desse circuito oficial, porque não fazem parte do momento histórico abordado pela trilha, mas que estavam ali do lado e podiam tranquilamente ser combinados com esse percurso. Um exemplo foi a prefeitura atual de Boston, mas a gente também viu o Boston Public Market e o Boston Public Garden. A prefeitura atual de Boston, Boston City Hall, foi construída em 1968 seguindo o estilo brutalista na sua arquitetura. Ela fica numa área conhecida como Centro Governamental, onde também estão localizados outros edifícios da administração estadual e federal. Já o Boston Public Market é um mercado municipal, um mercado coberto, que vende produtos frescos, artesanatos e tudo que é vendido ali é regional, tudo é produzido na Nova Inglaterra. É um lugar bem bacana para conhecer e melhor ainda para parar e fazer um lanche rápido. A gente adorou. Ele abre segundas e terças das 8 às 18, de quarta a sábado das 8 às 19 e domingos das 10 às 18. E o Boston Public Garden é o primeiro jardim botânico público dos Estados Unidos, fundado em 1837. O jardim foi pensado em estilo vitoriano, abriga mais de 80 espécies de plantas e vários pontos de interesse, incluindo um lago lindo que também é aí um grande chamariz, mas como você está vendo nas imagens, quando a gente esteve por lá, o lago estava em manutenção. O ponto é, quem visita Boston durante os meses mais quentes, geralmente entre junho e setembro, pode aproveitar os chamados barcos cisnes, que são pedalinhos super tradicionais que funcionam ali desde 1877, super romântico e divertido. O Boston Public Garden, ele fica do ladinho do Boston Common, que é um outro parque público de Boston e é o primeiro marco da Freedom Trail. E dentre todos os 16 pontos da trilha, esse foi de longe o meu preferido, o que tomou mais tempo do nosso roteiro. Bom, agora a gente está caminhando, passeando pelo chamado Boston Common. Esse é o parque verde mais antigo de Boston. Ele foi fundado em 1634, se eu não me engano, por aí. Nessa época ele era, na verdade, uma área para pastoreio de gado. Com o passar do tempo, foi ocupado pelas tropas britânicas, ainda antes da Revolução Americana, servia como base de treinamento, também já foi palco de assassinatos de ladrões, de piratas, até de bruxas. E aí, ao longo dos anos, foi também um lugar de manifestações, de protestos. Hoje em dia é um dos parques verdes mais aclamados da cidade, recebe eventos esportivos, festivais, shows, enfim. É um lugar muito gostoso para passear, para caminhar, e se você está por aqui no verão principalmente, você com certeza vai conseguir encontrar muitos eventos rolando por aqui durante a sua viagem. O Boston Common é como um Central Park de Boston. É um parque lindo, super agradável para caminhar, para curtir um momento mais tranquilo da viagem, de parar e dar aquela relaxada, sabe? E dentro do parque você também vai encontrar alguns monumentos bem legais. É o caso do Embrace, o mais novo dentre todos eles. Embrace é uma escultura de bronze com 6 metros de altura, que faz referência a uma foto famosa do Martin Luther King abraçando a Coretta, a esposa dele, logo que ele ganhou ali o Prêmio Nobel. Os dois se conheceram em Boston quando ele era doutorando na Universidade de Boston e tiveram juntos uma importância enorme na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É uma obra que fala sobre a diversidade, equidade e justiça e traz atenção para o papel das mulheres no movimento pela liberdade. É super imponente, com um significado muito forte e é lindo quando visto de perto. O Boston Common também abriga um centro de informações aos visitantes, onde você vai conseguir aí encontrar mapas, lembranças da cidade, reservar passeios e pegar informações gerais sobre Boston. O nosso segundo dia em Boston começou no New England Aquarium, o aquário da Nova Inglaterra. Eu confesso que esse não é um programa que a gente costuma incluir nos nossos roteiros, mas eu pesquisei sobre o aquário antes, descobri que ele é uma fundação sem fins lucrativos, que já existe há mais de 50 anos e principalmente tem foco em pesquisa e conservação dos oceanos e da vida marinha. Então, por conta dessa responsabilidade ambiental, a gente resolveu que sim, valia a pena visitar. É um programa que é perfeito para crianças, a gente chegou lá bem cedinho, quando o aquário estava abrindo, foi ótimo. Se você quer fazer aí uma visita mais tranquila, quer ter uma experiência mais tranquila e sossegada, é o que eu recomendo que você faça. Coisa de 1 hora mais tarde, o aquário já ficou abarrotado de gente, com muitas crianças, muitas excursões de escola. Para mim, a parte mais legal da visita foi ver os pinguins, as focas e os leões marinhos, e também a Myrtle, a moradora mais famosa do aquário,
que é uma tartaruga de mais de meia tonelada que vive lá desde 1970. Eles estimam que ela tem aí entre 70 e 90 anos de idade. E antes de ir embora, vale passar na lojinha do aquário, que tem coisas lindas para quem quer uma recordação da visita. Os horários de funcionamento variam conforme a época do ano. Entre junho e agosto, ele abre diariamente das 9 às 18 horas, exceto nas sextas, quando ele abre das 10 às 20. E entre setembro e maio, os horários são de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, fins de semana e feriados, das 9 às 18. Os ingressos custam $34, mas maiores de 60 pagam $32, crianças entre 3 e 11 anos pagam $25 e menores de 3 anos têm entrada gratuita. Para visitar o aquário, a gente usou o Boston City Pass, que é um passe turístico sobre o qual eu vou contar com mais detalhes num vídeo exclusivo nas próximas semanas. O que eu já te adianto aqui é que vale bastante a pena para economizar nos tickets das atrações de Boston, que no geral são caros mesmo. Se você está me assistindo do futuro, é possível que esse vídeo sobre o Boston City Pass já esteja disponível aqui no canal e, nesse caso, o link para assistir vai ficar na descrição aqui embaixo. Se você quiser comprar o seu passe, eu também vou deixar o link na descrição. Do aquário, a gente pegou um carro e partiu para um bate-volta em Salem. Eu não vou aprofundar muito sobre Salem aqui, porque a ideia é fazer um vídeo exclusivo sobre essa cidade mais pra frente. Mas, para te dar um contexto, Salem fica bem pertinho de Boston, são poucos quilômetros até lá. E foi lá que no final do século XVII houve o famoso julgamento das bruxas, aos moldes ali do que acontecia na Europa durante a Idade Média. 19 pessoas foram acusadas de bruxaria e condenadas injustamente. Essa história foi contada e recontada de diversas formas, ficcionalizada em alguns momentos, tá em livros, em filmes, e Salem acabou ganhando a alcunha de Cidade das Bruxas. É um passeio bem legal para quem conhece a história, para quem já leu sobre ela ou simplesmente para quem gosta do tema. Hoje a cidade é lotada de museus, de atrações, lojas, sempre com esse foco no que é sobrenatural. Mas Salem não é só sobre bruxas, a cidade também tem outros atrativos, tem muita história, muitos prédios antigos bem preservados, então é um passeio bem legal para fazer por perto. A visita em Salem não é muito demorada, a cidade é pequena, você deve levar aí umas 3 horas nesse passeio, a não ser que você queira aprofundar essa visita e conhecer os vários museus e atrações temáticos ali da cidade. Nesse caso, pode destacar aí um dia inteiro para essa programação. No nosso roteiro, a gente não ficou muito tempo por lá e ainda voltou a tempo de combinar esse bate-volta com uma visita ao Museu de Belas Artes de Boston, também conhecido como MFA. O MFA, ele é um dos maiores museus de arte de todo mundo. Ele foi aberto ao público em 1876, no ano em que os Estados Unidos estavam comemorando o centenário da independência. Hoje, o museu abriga aproximadamente 500 mil objetos no acervo, é visitado por mais de 1 milhão de pessoas a cada ano. É um museu muito, muito grande, daqueles que a gente pode passar um dia inteirinho explorando. Por lá você vai ver a maior coleção de quadros de Monet fora de Paris, pinturas holandesas da Idade do Ouro, além de trabalhos de Renoir, Cézanne, Van Gogh e por aí vai. O museu abre segundas, quartas, sábados e domingos, das 10 às 17, quintas e sextas, das 10 às 22. Nas terças ele não abre. A gente só conseguiu fazer esse roteiro de ir para Salem e depois parar no museu, porque era uma sexta-feira, ou seja, um dia que ele fica aberto ali até mais tarde. E eu realmente recomendo que, se você quiser visitar, você faça isso, porque assim você acaba aí otimizando o seu tempo em Boston. Os ingressos normais custam $27, mas jovens entre 7 e 17 anos pagam $10 e crianças mais novas têm entrada gratuita. O museu fica um pouco afastado do centro de Boston, então a gente foi para lá de carro. Se essa também for a sua opção, vale incluir aí nessa conta o valor do estacionamento do museu, que está longe de ser barato e pode chegar a $36 para quem fica 5 horas ou mais por lá. Bem pertinho do MFA, você vai encontrar um outro museu de arte, que é o Isabella Stewart Gardner Museum. Ele foi fundado a partir da coleção pessoal da Isabella, que era uma mulher da alta sociedade que viveu no século XIX e era aficionada por arte. Ela passou mais de 30 anos viajando pelo mundo para reunir obras de artistas como Rembrandt, Michelangelo, Degas, Vermeer. E uma curiosidade sobre esse museu é que ele foi palco do maior roubo da história da arte. Foram 13 obras roubadas, incluindo um quadro de Vermeer e um de Rembrandt, num prejuízo estimado de $500 milhão. Até hoje, existe uma recompensa de $10 milhões por informações que levem à recuperação dessas obras.
Quem quiser saber mais sobre a história desse roubo, pode assistir a minissérie documental O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, que está disponível na Netflix. A gente acabou não visitando o museu, não coube no nosso roteiro, mas fica aí como dica, como uma alternativa para sua programação. Ele abre segundas, quartas e sextas das 11 às 17 horas, sábados e domingos das 10 às 17, na quinta ele abre às 11 e fecha às 21 e na terça ele permanece fechado. Os ingressos custam $20, mas maiores de 65 anos pagam $18 e menores de 18 anos têm entrada gratuita. E se você se chama Isabela, você tem entrada gratuita no museu também. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, já sabe, né? Você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Já compartilha o Imagina com essa pessoa. Então, chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. No nosso terceiro dia em Boston, a gente fez mais uma exploração pela cidade, dessa vez ali em regiões diferentes. A gente saiu do centrão, que era onde a gente estava hospedado, e foi caminhando primeiro em direção a Beacon Hill, que é um bairro histórico de Boston, mais residencial, mais tranquilo, com muitas casas assim mais imponentes, lindas, feitas com tijolinhos vermelhos, ruas estreitas, super arborizadas. É um bairro que é muito agradável para passear e conhecer essa parte mais pitoresca de Boston. Fica ali também a Acorn Street, que tem quem diga que é das ruas mais fotografadas dos Estados Unidos, tem outras pessoas que dizem que ela é a mais bonita. De fato, ela é linda, muito fotogênica, vale a pena dar uma paradinha para conhecer. De lá, a gente partiu em direção ao Rio Charles para conhecer a Charles River Esplanade. Essa é mais uma área super aprazível da cidade, uma espécie de parque público à beira do rio, muito arborizado, com muitos locais ali caminhando, passeando com os cachorros, praticando atividade física, gente só sentadinha lendo um livro. É daqueles lugares onde o tempo parece que passa mais devagar, sabe? E também é um lugar bom para ver as folhagens de outono, as cerejeiras em flor durante a primavera e para aproveitar atividades, eventos, shows gratuitos na concha acústica que acontecem geralmente durante o verão. Depois disso, a gente seguiu a nossa caminhada em direção a Back Bay, um bairro que é super badalado de Boston. Por lá, nossa primeira parada foi a Boston Public Library, que é a biblioteca pública de Boston. Para mim, foi assim um tipo de tesouro escondido de Boston. É um prédio que tem uma arquitetura maravilhosa, com salas lindas no interior e a entrada é gratuita. A maior parte das pessoas passa ali por fora sem nem imaginar que pode visitar e, mais importante, que é tão bonito por dentro. Agora que você já sabe, eu super acho que vale a pena colocar essa paradinha no seu roteiro. Ainda em Back Bay, a gente rumou para o Prudential Center, um complexo comercial que conta com mais de 70 opções de lojas, restaurantes e também é o endereço da Prudential Tower, que é um dos edifícios mais altos da Nova Inglaterra, com 229 metros de altura. Lá no alto desse arranha-céu fica o View Boston, um observatório com vistas 360 graus da cidade. São 3 andares, com terraço ao ar livre, restaurantes, bar e várias atrações e ferramentas interativas para os visitantes, incluindo aí uma maquete incrível e enorme da cidade de Boston que se transforma com efeitos de projeção e mostra a cidade em momentos diferentes do dia, em estações diferentes do ano. É bem interessante mesmo. Na real, assim, a gente já visitou vários observatórios ao redor do mundo, em várias cidades diferentes, e a gente saiu do View Boston com a sensação de que ele foi um dos mais atrativos que a gente já conheceu até hoje. Essa é mais uma atração que não é barata, o ingresso mais em conta custa $30 por pessoa e exige um agendamento aí de horário, mas tem ingressos mais caros que garantem entrada prioritária sem agendamento e até com direito à visita guiada. Esses ingressos podem chegar a $60 por pessoa, mas essa também é uma atração que está aí inclusa no Boston City Pass, então dá para visitar sem sair do orçamento. O View Boston abre todos os dias da semana, sempre das 10 às 22 horas, sendo que a última entrada acontece 1 hora antes do horário de fechamento, ou seja, o último horário para você subir é às 21 horas. De lá, a gente seguiu o nosso caminho de volta passando pela Newbury Street,
ainda em Back Bay. Essa é uma rua que é super movimentada, animada, com muitas lojas, restaurantes, bares, lanchonetes. É com certeza a rua comercial mais badalada de Boston e tem de tudo, desde as marcas mais acessíveis até lojas de alta costura como Chanel, Valentino, as joalherias mais famosas como Tiffany, Cartier. Enfim, é um lugar muito bacana para passear, para ver as modas. A gente foi num fim de semana, então estava bem cheio, com muita gente circulando, o que foi divertido, mas se o seu objetivo é fazer compras, pode não ser uma boa pedida, já que as lojas ficam lotadas. E fechando a nossa estada em Boston, no nosso 4º dia na cidade, a gente pegou o carro e cruzou o Rio Charles em direção à cidade vizinha de Cambridge, para conhecer o campus daquela que talvez seja a universidade mais famosa e mais desejada, quem sabe, do mundo, Harvard. E olha, tira o chapéu, viu? Deve ser realmente um privilégio você poder estudar e morar num lugar tão bonito, tão tranquilo. O campus é aberto à visitação, mas só a área externa. A gente não consegue entrar, de fato, nas salas da universidade, nem nos alojamentos. Mas o passeio pelos pátios super arborizados, assim, por si só, já valeria a pena. Para completar, Harvard tem alguns museus bem legais abertos à visitação. Dentre eles, a gente escolheu visitar 2, o Museu de História Natural e o Museu de Arqueologia e Etnologia. Os 2 museus são interligados, um único ticket dá acesso aos 2 e são visitas muito elucidativas, onde a gente aprende bastante coisa sobre os assuntos abordados. É mais um lugar que as crianças amam, principalmente as exposições animais do Museu de História Natural. Ambos os museus abrem diariamente, das 9 às 17 horas. Os ingressos custam $15, mas maiores de 65 anos pagam $13 e crianças e jovens de 3 a 18 anos pagam $10. Os mais novinhos não pagam a entrada. Esse ingresso, que dá direito à visita aos 2 museus, também está incluído no Boston City Pass. Voltando para Boston, a gente foi passear no Boston Harbor Walk, que é um passeio público bem agradável, uma passarela à beira d'água que conecta aí vários bairros, atrações e piers da cidade. É perfeito para um final de tarde. De lá, a gente espiou um pouquinho do Boston Tea Party Museum, que é um museu que se debruça sobre o chamado Boston Tea Party, o evento que para muitos historiadores foi o grande estopim para a Guerra de Independência dos Estados Unidos, quando os colonos se revoltaram com os impostos aplicados pela coroa britânica sobre o chá, invadiram navios que estavam no cais e jogaram caixas e mais caixas com toneladas de chá na Baía de Boston. As visitas ao museu são acompanhadas por atores vestidos com roupas de época que encenam toda essa história e é bem interativo, dá para visitar réplicas dos navios invadidos e até jogar o chá na água. Se você quiser incluir essa visita no seu roteiro, o museu abre diariamente das 10 às 17 horas e os ingressos custam $37 por pessoa, sendo que crianças de 3 a 12 anos pagam $25 e menores entram gratuitamente. E aí a gente finalizou o dia no Faneuil Hall Marketplace. Na real, a gente estava hospedado ali do lado, então ao longo da nossa estada em Boston a gente passou por ele várias e várias vezes e sempre curtia um pouquinho. O Faneuil Hall, ele é um marco da Freedom Trail e o Marketplace é uma área de lazer, gastronomia e compras que engloba esse espaço, mas também o Quincy Market e outros prédios comerciais no entorno. É um lugar onde você vai encontrar bares, restaurantes, lojas, muitos artistas de rua e fica bastante movimentado durante o dia e também durante a noite. E apesar de ter passado por lá em vários momentos, foi só no último dia que a gente deu mais atenção. Foi quando a gente se programou para ir até o Quincy Market, que é uma espécie de mercado e polo gastronômico, para experimentar um prato que é super típico de Boston e da Nova Inglaterra, que é o Lobster Roll. É um sanduíche gelado de lagosta que é uma delícia, mas para saber mais sobre o Lobster Roll e todos os outros quitutes deliciosos que a gente descobriu ao longo desses passeios em Boston, vale a pena ficar de olho aqui no canal, porque nas próximas semanas vai ter vídeo específico falando sobre as comidas dessa viagem. E assim a gente fechou a nossa passagem por Boston. Algumas atrações e atividades que ficaram de fora do nosso roteiro, mas que podem entrar aí no seu radar, são os passeios Boston Duck Tours, que são passeios feitos em veículos anfíbios que cruzam o centro da cidade e navegam pela Baía de Boston enquanto contam detalhes sobre a história e curiosidades da cidade. O Fenway Park, que recebe os jogos de beisebol dos Boston Red Sox e é conhecido como o estádio mais querido da América, e os passeios de barco, que saem diariamente do porto ali do lado do New England Aquarium. A maior parte deles faz um tour rápido pela Baía,
mas a depender da época do ano você também vai encontrar opções de passeios para avistamento de baleias, o que pode ser bem legal. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar links úteis onde você consegue comprar ingressos para as atrações e atividades mencionadas aqui no vídeo, assim como também para o Boston City Pass, que, como eu já falei, pode ser um parceirão na sua viagem, te ajudando a economizar alguns bons dólares no orçamento. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um super beijo e até a próxima!